trabalhar mais com perguntas e não com respostas, né? Nesse trabalho consciente. Comentaram também, né, sobre o próprio Jesus, né, a forma dele ensinar, contando histórias da vivência do dia a dia das pessoas, né, para que as pessoas possam se conectar e entender aquele processo. O debate em grupo e depois levar isso, a partilha, né, para o coletivo, igual a gente está fazendo agora. As crianças, né, fazem cartazes e apresentam para todo mundo. E esses processos de pegar a teoria aplicando ela já na prática. Daí trouxeram um exemplo de um professor de matemática que estava ensinando matemática na construção de uma horta. Então, achei muito legal. E de como que pode conectar isso a esse curso, né? As mulheres estavam falando bastante, né, sobre o processo de catequizar, como que a gente pode levar, né, essa relação da natureza, da água, o que são as nascentes, para que serve a água, como, né, essa biologia ela é desenvolvida se a gente cuida da água, e isso mais presencialmente, né, estando lá junto com essas crianças que estão sendo catequizadas. Essa ideia também das hortas comunitárias. Então, é esse lugar, né, de pegar essa teoria, vamos falar sobre, mas também vamos buscar formas de colocar em prática e já, né, conectada a essa temática da água. Se vocês quiserem compartilhar, acrescentar alguma coisa, essas foram as coisas que eu anotei aqui. Obrigada. Agora, o próximo grupo, quem gostaria quantos grupos, Malu? 3 ou 4? 3. Tá, eu vou falar do nosso grupo. Nosso grupo estava eu, a Ellen, o Jorge, a Maria Aparecida e a Marilúcia. Sobre a primeira questão, por que participar dos processos de construção de conhecimento? Então, foi falado, ensinar e aprender muitas coisas, troca de saber. Pessoas aprendem participando. A troca de experiência enriquece o conhecimento. A metodologia aprende mais saboreando o aprendizado. É desafiador, faz as pessoas pensarem, todos nós participamos. E tem a valorização do conhecimento da vivência. Dentro dos grupos, as pessoas podem falar das suas experiências e às vezes fica mais fácil o aprendizado, porque é uma questão mais simples. Que metodologia participativa você conhece? Então, foi falado das rodas de conversas com testemunho, os grupos menores para as trocas de experiência, assistir um filme e depois discutir o aprendizado. Foi colocado de uma experiência do Muro das Lamentações e Árvores do Sonho. É um painel, Muro das Lamentações e o outro como Árvores dos Sonhos. Lá o pessoal escrevia uma frase, colocava sobre cada um lá, e depois eles tentavam extrair o que poderia ser feito para reverter tais situações. Ir para a natureza e, através de uma meditação e contemplação, escutar os sons, saborear aquele ambiente, prestando atenção em cada item que, às vezes, a gente, na nossa agitação, não consegue prestar atenção. E também foi falado nos anos 80, a formação de liderança, que era para extrair das pessoas o líder que está lá dentro, saber conduzir, tirar o melhor das pessoas, fazer as pessoas falarem. Foi feito isso. E a terceira, a gente só tinha 2 minutos, menos de 2 minutos, foi bem rápido, então não sei bem se a gente conseguiu chegar ou se eu consegui escrever. Foi falado que o método que é usado neste curso é o ideal, que é as divisões em grupo usado no curso. Um exemplo do módulo foi a economia de Clara e Francisco. E o que poderia ser feito? Uma visita numa cozinha solidária. Aí o pessoal, não sei se quiser acrescentar alguma coisa, porque eu anotei aqui, eu fui tentando ouvir e reproduzir no papel que eu ouvi. Parabéns, Maria Cristina, você falou quase tudo.
Parabéns, você nota muito, muito, muito bem. Nas minhas palavras aqui, eu fui correndo aqui, então foi o que saiu. Perfeito. Se eu puder só complementar uma coisinha que você trouxe, uma metodologia muito interessante, né? A gente teve que escolher uma aqui para a gente vivenciar, mas já que vocês trouxeram do grupo, acho que a gente já podia aproveitar para falar que a Ellen mandou esse material no grupo, né? Aquele manual de metodologias participativas. Essa metodologia que vocês falaram, da árvore dos sonhos, do muro das lamentações, é a oficina de futuro. Ela foi criada pelo Instituto Ecoar, ela foi muito usada para a questão da Agenda 21 local, então é muito interessante, é uma metodologia legal para usar, inclusive nas pastorais, que é uma forma de fazer um planejamento estratégico de forma lúdica, né? Que você pode fazer com qualquer público. Então, você coloca ali os problemas socioambientais do local, todo mundo coloca os problemas, né? Pode fazer numa tarjetinha, num papel reutilizado, né? E pode usar a parede mesmo. Aí você pode colocar, ou a parte da árvore dos sonhos, pode usar uma árvore, ou pode desenhar uma árvore do jeito que quiser, e aí coloca os sonhos e depois coloca os problemas no Muro das Lamentações. E depois você faz um plano de ação para chegar naqueles sonhos e para trabalhar, né, para enfrentar aqueles problemas. Então, já fica aqui um exemplo que o grupo trouxe, né, só complementando um pouquinho, como usa essa metodologia que vocês têm acesso, inclusive no material que a Ellen mandou, e que é muito interessante, né, que vocês podem usar, inclusive no curso de água, né, o curso Água Fonte de Vida do próximo das dioceses. Agora, o próximo grupo, né? O último. Acho que vou eu mesmo. Estávamos no grupo eu, a irmã Claudelice, o Wilson e o Adriano. Aí nós, sobre a primeira questão, foi dito que quando a gente faz uma atividade em grupo, uma discussão de alguma situação em grupo, a gente sai mais enriquecido, a gente contribui e também colhe, né? Porque as situações elas são maiores do que só um ponto de vista, né? Então, quando a gente está só, a gente tem o nosso ponto de vista. Quando a gente pode discutir, a gente ouve outros pontos e cada um consegue ampliar um pouco o seu. Trocas de experiências e de ideias acrescentam e melhoram muito a nossa capacidade de aprendizado. Foi isso que foi falado. Em relação à segunda questão, gente, Wilson, Adriano, irmã, vocês podem falar se faltar alguma coisa, tá bom? Daí, na segunda questão, que é sobre as metodologias, foi falado da importância de dinâmicas, assim, mas a gente não mencionou nenhuma delas, mas que elas contribuem muito para o aprendizado. Outra coisa, nossa, eu me lembrei do jogo, lembra que a gente fez uma atividade aqui? Então, os jogos, eles também possibilitam muito a aprendizagem e é a partir de uma vivência. Então, se vai fazer num grupo, que acho que jogo é mais presencial, né? Não dá para ser nada online, mas são possibilidades para aplicar com a comunidade, né? Só uma coisinha, dá sim, viu? A primeira vez que eu joguei o RPG, esse que vocês jogaram foi online, e é super possível. É que são 3 horas, né, o jogo, mas é super possível. Ah, então tá certo. Está falando com uma pessoa antiga, Malu, daí gosto mais de presencial. Aí foi falado também sobre as reuniões de discussão, que elas são muito importantes para o aprendizado. Aí, em relação à terceira pergunta, também
o grupo trouxe que essa metodologia usada aqui nesse curso, né, que é de levar para um grupo menor, Wilson disse que nunca tinha participado de uma forma assim. E aí que ele gostou muito, porque quando a gente faz um grupo menor, é mais fácil de todos participarem, né? Então, assim, isso facilita, especialmente para os que são mais inibidos e tudo, no meu caso. Facilita quando o grupo é menor. E tem mais uma coisa, peraí, que agora eu fugi. Facilita de participar. Wilson, você falou mais uma coisa que agora eu não me lembrei, não estou me lembrando. Mas é isso, todas as pessoas podem se colocar, né? E com perguntas norteadoras. Isso facilita muito também o início da discussão, né? Porque ela embasa, né? Você tem a pergunta, é mais fácil de você ir, né, para trazer a sua ideia. É isso. Gente, eu esqueci de algum... Só complementando uma coisinha que você falou, Lúcia, sobre a metodologia que a gente usa aqui, e complementando no sentido de quando a gente for usar isso nas dioceses, gente, uma dica, tá? Nós sempre colocamos, é que eu faço isso e acabo nem falando, mas a gente sempre coloca alguém da organização nos grupos, né? Então, para ajudar também, porque às vezes quem já está sabendo a atividade e tal pode contribuir, né? Para se o grupo tiver alguma dúvida e tal. Então, fica uma dica também na hora de fazer o curso para as dioceses. E aquela experiência que a gente está vivenciando aqui em Piracicaba, com relação ao Laudato também, né, eu falei para o grupo que eu acho que é uma forma muito interessante de aprendizagem, né, que é o estudo, que é a metodologia um pouco daquele pessoal da UFSCar, né, que é o estudo e a leitura e a discussão, uma troca, né, de compreensão daquilo que foi lido. É bem interessante. E é isso, acho que foi isso. Não sei se eu esqueci de algo, pessoal do grupo, fiquem à vontade, por favor. Acho que deve estar tudo bem. A terceira pergunta você colocou? Eu coloquei, irmã. Mas É porque eu não estou ouvindo. irmã, mas pode falar. Mas eu já coloquei. Então tá. Não, só isso. Wilson, Adriano, está tudo certo? Ellen, você vai fechar? Sim. Então, nós agora vamos para uma introdução às metodologias participativas. Malu, eu apresento, a Ana, ela não está, né? Ana não está. Se você quiser falar, se quiser que eu fale, pode falar. Pode falar, Malu. Obrigada. Imagina. Gente, então, olha como é legal fazer essa questão dos grupos, né? Agora, não é preciso mais dizer por que as metodologias participativas são importantes, né? Vocês já disseram. Então, a gente valoriza, né, o que cada um conhece e traz de forma que a gente não precisa começar do zero. A gente valoriza as experiências, os conhecimentos de todo mundo, né? E nesse sentido, é importante dizer também que outro termo que é usado é metodologias ativas, né? Então, inclusive nas escolas tem se usado esse termo, que é a metodologia ativa, é aquela que se contribui, né? Que se constrói ativamente o conhecimento, que também é da metodologia participativa. Então, eles são praticamente sinônimos, vamos dizer assim, né? Então, tem algumas diferenças, mas praticamente sinônimos. E essas metodologias nós podemos usar tanto para o virtual, né? Como nós estamos aqui, e hoje vamos vivenciar também uma outra metodologia que permite
que é uma lousa virtual, né? Não sei se todo mundo aqui conhece o Jamboard, é uma ferramenta muito interessante, né? Então, quando nós pensarmos aí no curso para as dioceses, aquelas que quiserem fazer encontros virtuais vão ter, né, tem à disposição essa plataforma, né, que podem ser usadas diversas metodologias, inclusive a Oficina de Futuro, que foi trazida por um dos grupos, e eu complementei aqui, né, pode ser feita nessa plataforma. E hoje nós vamos vivenciar, né, uma metodologia que eu criei, né, então podemos tanto utilizar metodologias já existentes, como essa da Oficina do Futuro, por exemplo, como a roda de conversa, como fazer um debate depois de um filme, como fazer esse estudo compartilhado, como a gente está fazendo em Piracicaba, né, na Diocese de Piracicaba, com a questão da Laudate Deum, enfim, pode-se usar metodologias já existentes e pode-se criar metodologias, né? E hoje, então, eu trouxe uma para a gente vivenciar junto, tá? E que acho que pode ser usada também, tanto no curso quanto nas atividades da pastoral, enfim, né? Então, nós vamos para a mão na massa. Você quer complementar mais alguma coisa, Ellen, sobre essa introdução? Não, acho que está ótimo. Beleza. Então, vamos lá. Então, gente, no grupo, e eu vou colocar aqui também, tá? Foi mandado aí um link do Jamboard, essa lousa virtual. Então, eu vou pôr aqui no chat também, a ideia é que vocês cliquem, não vão sair aqui da reunião, tá? Vai abrir uma outra janela, e nós vamos todos trabalhar nessa lousa virtual aqui. Então, podem clicar aí, eu vou compartilhar a minha tela também, mas vocês podem... Pode falar, Neide. Celular pode também? Oi? No celular também? Também dá. Tá. Se tiver qualquer problema também, eu estou compartilhando aqui a tela, mas quem puder entrar, é melhor porque vocês conseguem escrever. É uma lousa virtual, então a gente consegue escrever junto. Então, Tá a metodologia... Oi? Tá no chat ou não? Tá, eu pus no chat e pus no grupo de WhatsApp. Tá ótimo, obrigada. Mas eu estou vendo aqui que tem bastante gente que entrou. Aparece aqui, ó, gente, como nomezinhos de animais, né? As pessoas. Então, aqui a gente tem 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas que entraram, tá? Podem ir entrando. E nós vamos fazer o seguinte, então. Nós vamos usar uma metodologia chamada teia ambiental. Depois eu vou mandar para vocês, tá? A descrição completa dela. Ela foi publicada num capítulo de livro. E essa metodologia, a gente começa ela com um problema socioambiental que nós queremos trabalhar. Então, eu pergunto para vocês, podem abrir o microfone, não precisa levantar a mãozinha, tá, gente? Porque eu não consigo ver vocês. Qual é o problema relacionado à questão da água que vocês gostariam que a gente trabalhasse hoje? Podem falar. A gente fala ou escreve, Malu? Não, pode falar nesse momento que eu vou escrever aqui o problema, depois eu dou as instruções que vocês vão escrever. A gente só precisa de um problema para a gente começar. A escassez da água. Escassez da água? Todo mundo concorda? Pode ser? Sim. Então, beleza. Então, nós vamos trabalhar com a escassez da água. Tá? Acho que outro muito importante, ao menos na nossa região, em Marília, é o desperdício, né, constante na distribuição já é o desperdício da água, né?
Água antes tratada. de chegar nas casas. Legal, eu acho que o desperdício vai aparecer quando a gente trabalhar com esse problema. Muito legal, bem lembrado. Então, vamos trabalhar com a escassez da água, tá? Esse é o problema. O que nós vamos fazer agora? Vou ensinar vocês a mexer nessa lousa virtual. Então, do lado esquerdo, nós temos ali, embaixo da setinha, tipo um bilhetinho. Aí você vai clicar ali, tá? Você pode colocar a cor que você quiser. Então, nós vamos combinar o seguinte. Vamos ter um tempinho para escrever as causas e as consequências desse problema. Então, eu vou colocar em verdinho as causas. Então, eu vou escrever só aqui para facilitar para vocês. Ó. Então, você escreve e dá salvar. Ele já vai colocar aqui. Então, vocês vão escrever as causas e vão colocar os seus papeizinhos aqui em cima, na tela. Para mexer no papelzinho, é só você clicar e arrastar, tá? Qualquer coisa, eu ajudo, tá bom? E que as causas vão ser aqui embaixo. Opa. Que são as raízes do problema. Então, o que causa a escassez da água? Vocês vão escrever aí, tá? E aí, nós vamos escrever também, mas aí em laranja, as consequências. Então, as consequências vão ser os nossos frutos, as consequências. Então, por isso que ele é em cima e as causas, as raízes são embaixo, tá? Então, aqui a gente vai colocar as consequências da escassez de água e aqui nós vamos colocar as causas de escassez de água, tá? Pensando na realidade de cada um, pensando na sua região, pensando no seu dia a dia, pensando na sua realidade. Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida? Se alguém não... Oi? Pode falar. Pode falar. Acho que todo mundo entendeu. Acho que talvez a dúvida vai aparecer na hora que a gente for fazer. Tá, beleza. Se alguém tiver com dificuldade de mexer nessa plataforma aqui, aí não tiver conseguindo mesmo, pode colocar no chat causa, tal coisa, consequência, tal coisa. Mas o quanto a gente puder colocar aqui direto é melhor. Mas eu vou parar de compartilhar, porque vocês estão vendo aí na tela de vocês também, né? Que vocês entraram aqui, para vocês escreverem e eu poder olhar o chat e ir colocando aqui quem não conseguir, tá bom? Então, causas e consequências da escassez de água. Bora lá. Podem escrever. Gente, a causa eu já escrevi, tá? Não precisa escrever de novo. Para você escrever qual a causa. Então, o que causa a escassez de água? Né? O que gera a escassez de água? E as consequências também. Ó, gente, alguém está tentando escrever aí? Nota autoadesiva. É embaixo do selecionar. Não é na canetinha. Embaixo da setinha, né? Na ferramenta, embaixo daquela Isso. setinha. Embaixo da setinha.
Então, olha lá, gente, o que está em cima é consequência da escassez de água. O que está embaixo é o que causa a escassez de água. Então, coloca a sua onde você acha que é, causa ou consequência. E para facilitar, se puder deixar as consequências em laranja, fica fácil da gente ver. Legal, tá vindo bastante ideia. Maria Cristina que colocou aqui, que eu vou colocar agora, falta de consciência seria o quê? Causa ou consequência? Eu não consegui ouvir. Então, eu estou colocando aqui como consequência, tá? Desculpa, Causa. Malu, é causa. Como causa isso. Falta de Beleza. consciência. Aí vamos ver se tem mais alguma coisa ali. Racionamento de água como consequência. Beleza. Vou colocar aqui. Volta da mata ciliar, acredito que seja causa aqui, né? Mais alguma coisa? Alguém mais está escrevendo? Causa. Acho que foi, né? Então, agora eu vou compartilhar de novo, mas vocês podem continuar na tela aí que vocês já estão vendo. É só para quem está com dificuldade aí com o programa. Legal, gente. Então, vamos ver o que nós temos aqui. Causas da escassez de água. Poluição dos rios, né, que traz aí o esgoto urbano e industrial. O aquecimento global, né, que faz, então, chover em alguns lugares bastante, mas, ao mesmo tempo, ter uma seca muito grande em outras. Falta de planejamento urbano, né, vazamentos, falta de consciência, falta de cuidado com as nascentes, consumo alto por parte das indústrias, leva então à escassez de água, falta da mata ciliar, contenção dos cursos de rios, gerando assoreamento, acredito que aqui esteja falando de barragem, né? Demanda maior que oferta, nascente degradada, excesso de captação de água subterrânea, desperdício, desmatamento, uso inadequado e desperdício. Então, a gente pode juntar, né, aqui. Falha na captação
Essas são as causas. Eu não entendi muito bem o que é essa falha na captação, e se mais alguém quiser comentar sobre essas causas. O que é falha na captação, gente? Pode abrir o microfone aí. Será que é algum problema técnico na captação, queima de bomba ou vazamentos? Pode ser. Deve ser. Deve ser. Deve ser. Boa. Legal. Então, vejam que aqui tem causas pontuais, né? Como, por exemplo, essa falha, né? Em algum vazamento, né? Também, em algum equipamento e tal. Tem questões bem genéricas, como aquecimento global, por exemplo, né? A poluição, a falta de planejamento, né? E coisas referentes, por exemplo, ao uso, né? Demanda maior que oferta, consumo das indústrias, uso do solo, né? Da nascente degradada. Então, vejam que interessante, né? O tanto de causas, né, que podem levar a uma escassez de água. Então, bastante ideias. E agora vamos ver o que nós temos aqui de consequências. Doenças, tratamento com produtos fortes, né? Porque aí a água fica ruim, tem que conseguir, para ela ficar boa, né? Tem que usar produto forte, racionamento de água, majoração da água tratada, então fica mais caro, né? Entra aqui também. Aqui acho que o desperdício estava aqui, causas. Falta da água e cujo custo majorado, já estava aqui. Racionamento de água, morte da biodiversidade, então não só o ser humano vai ter consequências negativas, né, da escassez de água. O custo alto aqui também, né, entra nessa custo majorado, degradação do meio ambiente, perda da biodiversidade, que a gente pode pôr aqui pertinho da morte, degradação do meio ambiente, desregulação climática. Como que a escassez de água leva à desregulação climática? Acho que seria legal ouvir quem escreveu. Quem escreveu? Pode compartilhar com a gente? Eu Pode falar. estava só confirmando aqui no meu cérebro se era eu mesmo que tinha escrito. Acho que as mudanças climáticas elas estão vindo com muito mais força agora, né? E tem alguns ambientes que eles estavam acostumados com um microclima e a gente vai lá e adiciona, né, uma escassez de água naquele microambiente. Então, aquilo tem uma desregulação naquele microambiente também, né? Então, sei lá, o cerrado que a gente está tendo as primeiras grandes desertificações de fato, né? Que é além, né, do próprio cerrado, que já era mais seco, mas agora ele está ficando desértico. Então, essa escassez de água, ela pode trazer ainda mais desregulação climática para esses lugares. Legal. E eu acho que o exemplo foi a Amazônia, a seca da Amazônia, né? Que também desregula o clima, fica um clima que é úmido, fica mais seco, aí tem os rios voadores que também interferem, né, por causa dessa questão da água, da escassez. Uhum. E Legal. o próprio aquecimento dos oceanos também, né, compromete muito a captação e distribuição, a captação de CO2 e distribuição de oxigênio, diminui um pouco por conta da alteração dos biomas aquáticos, né? Uhum. E essa distribuição de alimentos em hortas afetadas? É uma Esse fui eu que consequência? escrevi. Por exemplo, se não tem a distribuição nem a
água suficiente, as hortas elas não vão produzir de acordo com a necessidade básica das regiões, então vai faltar um pouco de abastecimento de alimentos por conta da falta de água na produção dos alimentos. Então, seria tipo uma solução que você está falando, distribuição de A alimentos em solução seria um ajuste na distribuição, né? No caso, um ajuste dessa distribuição para tentar distribuir o pouco que foi produzido para X número de pessoas. Não sei Legal, se ficou claro. tá, acho que agora ficou, né? Então, a gente tem aqui consequências relacionadas às doenças, né? As questões de saúde, a gente tem conflitos sociais, fome, a gente tem coisas relacionadas ao meio natural, né? Então, a perda de biomas, de biodiversidade, o racionamento da água, né? O aumento do preço dos alimentos, porque tudo a gente usa água, né? Aumento de custo, porque a gente vai ter que tratar essa água. Então, vejam, né, o rol aí de consequências, né, desse problema escassez da água. E aí, qual que é a ideia, né? Bom, antes, alguém gostaria de comentar algum desses itens, algum item específico, antes da gente ir para a próxima fase? Eu gostaria de comentar a consequência também da sede e da fome, né? E o que a gente está vendo, o que está acontecendo lá na faixa de Gaza, as pessoas estão passando sede e fome também por falta de água. Sim, é isso mesmo, né? Então, os conflitos sociais, né? E é isso, a gente não vive sem água, né? Então, é isso aí. Agora, gente, que nós temos aqui todas essas ideias, eu vou colocar esse um pouquinho para cá, para caber, mas a gente está usando, tá? A escassez de água, por isso ela está rosinha. Nós vamos fazer um exercício de pensar a partir dessas causas, a partir dessas consequências, quais poderiam ser ações, quais seriam possíveis soluções individuais, coletivas, da sociedade como um todo, para a gente enfrentar esse problema. Então, nós vamos usar aqui a cor amarelinha, tá? Para a gente colocar as nossas ações. Podem colocar aí que eu vou ajustando aqui para a gente conseguir enxergar tudo. Tá bom? Então, quais são as ações? Quais são as possíveis soluções? O que precisa ser feito? O que pode ser feito para a gente enfrentar essas causas e essas consequências? Bora lá. Se tiver qualquer dúvida, fala. E se tiver alguém que não está conseguindo mexer, pode mandar no chat.
Eu estou mexendo aqui para juntar coisas parecidas, tá? Isso a gente chama de nuvem de palavras. Tá? Então, o que é próximo a gente junta para entender o que nós temos aqui. Acho que eu vou compartilhar minha tela de novo. Quem tiver ideias ainda pode ir colocando, tá? Mas acho que é isso, né? Então, vamos ver que legal o que a gente tem aqui. A gente teve bastante parcerias. Ó, a gente teve bastante coisa relacionada à questão educativa, né? Então, oficinas de educação ambiental, conscientização do ser humano sobre a questão, fortalecimento da educação ambiental em todas as instâncias, eventos culturais e educativos periódicos atrelado à prática de cuidado da água, conscientização, autoconscientização, uso consciente, então, tudo isso na perspectiva educacional, né? Nós temos uma parte que são questões de participação social, então, olha só, participação em conselhos municipais, envolvimento da comunidade, buscar parcerias, cobrar o governo, né, quanto ao cumprimento da legislação, defesa do meio ambiente, leis rígidas, né, então a gente cobrar isso, né, para empresas que geram consequências negativas, políticas públicas, necessários que os governos pensem na questão ambiental e na importância da água. Então, nós temos exigir pressão sobre o poder público por uma fiscalização eficiente. A fiscalização está aqui também. Planejamento social, planejamento urbano, leis mais rígidas, né? E tem também algumas questões mais pontuais, né? Que também podem ser feitas, como aumentar as fontes, devolver a água tratada, proteger as fontes, né? Então, nós podemos ver essas várias questões. Então, vocês vejam, né, que se nós colocássemos só aqui escassez da água, sem pensar nas causas e nas consequências, talvez não viessem todas essas ideias, né? Então, é importante, né, sempre que nós formos pensar em um problema que a gente quer solucionar, que a gente quer trabalhar com a comunidade e tudo mais, nós pensarmos nas causas e consequências, e não só naquele problema central, porque às vezes a gente não acaba não vendo as várias dimensões que ele tem, né? Então, queria abrir para vocês comentarem essas soluções propostas, essas ideias. Está aberto, gente. Viu? Eu não consegui participar escrevendo, até por conta da dificuldade usando o celular e da ignorância minha a utilização desse equipamento, mas eu gostaria de dizer algumas coisas objetivas. Eu acho que a gente tem aí, para mitigar o problema da falta de água, a reutilização da água, ou, vamos dizer aí, questões objetivas, né? Reutilização de água de chuva, uso racional da água, a questão da conservação dos corpos hídricos, principalmente com recuperação de nascentes, a questão do processo de produção de bens e serviços de forma sustentável, a questão da mais eficiência na questão da irrigação, são algumas questões objetivas, além do processo de conscientização ambiental, de educação nas escolas, de participação dos jovens, que realmente cobram depois dos adultos efetivamente a conservação e a preservação da natureza, a replantio ou a preservação da mata ciliar, a questão da recuperação, principalmente das áreas degradadas, próximas aos córregos e rios, onde há pastagem, onde há utilização de forma irregular desse espaço,
que é a preservação, utilizando a lei ambiental para a preservação, recuperação de uma faixa próxima aos rios, vamos dizer, represa, córregos e nascentes. Então, é um trabalho efetivamente de defesa da água, que a água é um dos principais, vamos dizer, componentes aí para a vida humana e para a vida animal, para a vida do nosso sistema aí de forma geral. Então, a necessidade disso. Ainda agora, nesses próximos dias, nós teremos aí o dia da água, né? Em vários municípios, em vários locais, tem um debate sobre a Semana da Água. Não fica só num dia, faz um processo de uma semana. Isso tem que levar de forma objetiva as escolas, as donas de casa, fazendo campanha de, vamos dizer lá, de recuperação também do óleo de cozinha utilizado para não ser jogado de qualquer forma e para o sistema hídrico, prejudicando bastante. Sabe que aí com 1 litro de óleo é um prejuízo enorme nos rios, nos mananciais hídricos. Então, a recuperação, fazer campanhas em cima disso, fazer uma campanha de conscientização. A água é um bem muito importante, é um bem que está escasso e que acreditavam há pouco tempo que era infinito, não é infinito, é finito, e depende da participação e da conservação, e isso só nós temos esse papel a ser executado. Aqui a gente vai iniciar um processo, na cidade, espero, pelo menos, com o trabalho que eu estou iniciando junto com pessoas aqui da região, na Pastoral Ecológica Integrada. Fazer um trabalho bem grande já nessa Semana da Água, que vai ser nos próximos dias aí. Muito legal. Inclusive, fica o convite, gente. Eu mandei lá no grupo, vou mandar para a Valéria, acho que eu não tenho o seu contato, mas acho que vocês podem compartilhar. Eu vou fazer uma palestra sobre a questão dos rios e as mudanças climáticas e o que temos a ver com isso. Fica o convite também para vocês estarem lá para a gente conversar mais um pouquinho. Vai ser dia 14, no dia de ação pelos rios, e vai ser online, tem que fazer inscrição. Vou mandar para vocês, às 9 horas da manhã. Viu? Então, convite também. Só uma observação. Eu não estou no grupo, não estou recebendo as informações. Então, eu gostaria que me acrescentasse também. Wilson, você é da outra sub-região, não é? De Presidente Prudente. Estou iniciando um processo de discussão e de conhecimento. Eu gostaria de estar participando, pelo menos com um observador, ou coisa parecida, para estar aprendendo com toda essa rica experiência que vocês têm aí. A Valéria passa um contato certinho dele, e se vocês quiserem entrar, não tem problema nenhum. Eu passei o link para ele, mandou através do Padre Roberto. Padre Roberto, sim. Então também não tem o seu, Wilson, por isso que eu não... Tá. Aí, se você quiser falar com o Padre Roberto... Passa o WhatsApp aqui no grupo que a gente põe vocês. Tá Aí bom. vocês recebem também os materiais que eu comentei, né? Que a gente vai mandar sobre metodologias participativas. Justo. Então, na discussão anterior, falaram muito sobre a questão da metodologia participativa com alguns exemplos que eu não tenho. Estou iniciando esse processo de discussão. Eu tinha alguma coisa prática aqui na cidade, aqui na região, mas não tem a teoria e não tem a vivência que vocês têm nessa forma teórica de discussão e metodologia diferente do que eu aprendi até agora. Então, eu gostaria de ampliar meu conhecimento com a experiência de vocês. Fiquem, vai ser um prazer recebê-los. Gente, mais comentários sobre isso? E o que vocês acharam da metodologia também? Essa metodologia pode ser usada tanto aqui no Jamboard, se é mais gente, dá para fazer, por exemplo, usando várias lousas aqui, né? A gente tem a possibilidade de mudar a tela. E também o presencial pode ser feito, por exemplo, com papel rascunho, né? E ser feito na parede. E aí, em cima, ser as consequências, embaixo, as causas, né? E depois, as ações numa cor diferente ou num lugar diferente. Enfim, é uma metodologia que pode ser usada. Eu queria ouvir um pouquinho vocês, tanto do tema quanto da metodologia, abrir um pouquinho. Malu, sobre a metodologia, ótimo, né? Porque os resultados aí a gente visualiza e podem ser, de fato, trabalhados.
e me lembrou muito do gráfico de Ishikawa, que é a causa e efeito, né? E aí, para complementar, se a gente tem muitas ações para serem trabalhadas, a gente pode decidir pelas 20% que vão trabalhar e resolver 80%, né? Ou então, algumas poucas ações que trariam resultados maiores para uma segunda fase, porque às vezes a gente tem muitas ideias e não vai conseguir ter, né, recursos para trabalhar todas. Então, fantástico e bacana que nós estamos caminhando nesse processo aqui e realmente assimilando, né? Muito bom, obrigada, Manu. Sim, e aí a gente pode fazer um plano de ação, né? A partir dessas ideias, escolhendo uma ideia, né, priorizando uma ideia, aí pode ser feito um plano de ação. Então, quem vai fazer, quando, né? Qual vai ser o local, qual é o objetivo, enfim, né? Um plano de ação pode ser feito a partir dessas discussões. Bem lembrado, Bernadette. Quem mais gostaria de comentar? Gostei bastante também, Malu. Eu ia falar isso do plano de ação, mas eu consigo pensar um plano de ação quando ele está mais próximo aqui, né? Quando é muita gente, muitos municípios, é mais difícil. Mas quando a gente está aqui na pastoral, por exemplo, aqui na nossa diocese, é bem interessante a gente pensar em algo prático. Mas gostei bastante, nunca tinha visto, Malu. Essa você não vai ter visto mesmo, porque fui eu que criei. Mas muito bom, parabéns. Obrigada. Parabéns, Malu, muito legal. Gostei muito também. Legal. Gente, dessa questão das metodologias, né? A gente vai mandar material para vocês. Tem mais alguma coisa que vocês, ou mesmo ficou alguma dúvida sobre metodologia participativa? Algo que vocês queiram comentar? Eu me lembrei também de uma das primeiras reuniões que eu participei, que usavam a sigla, né? PAP. Pessoas que aprendem participando. Exato, e hoje fechou, né? Hoje fechou com tudo, muito bom. Sim, o PAP, pessoas que aprendem participando, na verdade, uma adaptação, né, da ideia de pesquisa, ação participante, e foi proposta aí dentro dos coletivos educadores, né, um programa do Ministério do Meio Ambiente, proposto aí pelo professor Marcos Sorrentino, que é o que a gente está fazendo no curso. Então, nós estamos, né, fizemos o curso em nível estadual, as pessoas que aprenderam participando fizeram o curso na sub-região, né? Então, por exemplo, a Ellen, a Neide, o Adriano, né? A irmã Claudenice, que fizeram esse primeiro curso, estão fazendo essa formação aqui, né? Estão sendo formadores, né? Organizadores desse curso aqui. E agora vocês são convidados, e essa é a cena do próximo capítulo, do nosso próximo encontro já, para planejar o curso das dioceses, né? E aí, quem se formar no curso da diocese vai planejar o curso da paróquia. Então, a ideia é que a gente chegue, né, até o nível de paróquia, nessa ideia de pessoas que aprendem participando, né? E aí nós vamos ter toda uma forma de como construir isso. Mas aproveitando a fala da Bernadette, gente, já dou um aviso importantíssimo para o nosso próximo encontro no dia... Deixa eu ver aqui. É 21, Malu. 21. No dia 21 de março, começaremos a planejar os cursos das dioceses. Então, chamem, tá? É o mesmo link
Podemos ter aqui 100 pessoas, não tem problema não, tá? Quem das suas dioceses, né, que pode ajudar a construir esse curso, não precisa ter participado dele até aqui, tá? Agora a gente abre para que vocês sejam esses protagonistas e tragam mais pessoas para ajudá-los, né? Então, a gente vai construir junto a partir do próximo encontro. Então, é o momento de pôr a mão na massa mesmo. E pode falar, Ellen. Desculpa. A gente vai planejar esse encontro, né? Vai. E aí, todos vão estar na reunião de planejamento ou ainda não? Não, quem vai planejar somos nós, a equipe que está organizando esse curso. Tá. E aí nós vamos planejar como possibilitar esse planejamento para todo mundo. Tá certo. Desafiador. E aí, mais comentários? Dúvidas também sobre esse processo? Pode falar, Valéria. Eu achei muito legal, bem dinâmico, né? E envolve realmente, dá uma vontade maior de participar, quem está presente. E se for presencial ainda, imagina, é uma discussão assim incrível, né? Acho que até aumenta mais ainda a participação de todos. Então, achei bem bacana. E depois, até para separar em blocos as ações. O que vai ser primeiro, qual vai ser a emergência, né, local, o que vai ser discutido para a primeira ação, segunda ação, terceira ação. Então, assim, uma ação vai chamando a vontade de participar da segunda da terceira. Eu acho que dá um engajamento muito grande. Quem participa de planejamento tem um engajamento maior depois de pôr a mão na massa. Acho que o bacana é isso. A dinâmica profunda é essa, né? Gostei bastante, viu, Malu? Obrigada. Que bom. E aí, gente, tem tantas outras metodologias, né? Vou citar só algumas, que eu vou mandar material para vocês, mas tem, por exemplo, o biomapa. Não sei se alguém já ouviu falar, o biomapa, o mapa falante. Então, a gente pode pegar um mapa, né, da região e construir esse mapa com as pessoas. Então, a partir de um mapa mesmo, mapa físico, né? Que as pessoas possam colocar o que elas conhecem naquele território, para que a gente possa olhar para a nossa realidade, né? Então, onde está o corriguinho? Onde está, onde tem ali um grupo que faz um trabalho voluntário? Onde está o lugar onde se reúne, sei lá, que grupo? Enfim, onde está o lugar onde jogam lixo, né? Então, é possível, é uma metodologia muito interessante. Vou mandar uma apresentação para vocês sobre o biomapa, que é uma coisa muito legal. E isso pode gerar jogos, pode fazer relação com o trabalho de campo, né? Então, é uma metodologia que vale a pena utilizar. Para o encontro de educação ambiental, também tem uma outra metodologia que eu criei, né, junto com algumas outras pessoas, a gente ainda não publicou, mas que é mais legal no presencial, mas dá para fazer online, mas é mais legal no presencial, que é a mandala ambiental. Então, dá também para trabalhar, por exemplo, no encontro de educação ambiental. Estou dando aqui algumas ideias, tá, gente? Para, inclusive, ajudá-los, que daqui a pouco a gente vai começar a construir. Então, a mandala ambiental, por exemplo, a gente divide em grupos. Os grupos pensam em 3 características de sociedades sustentáveis, do mundo que a gente quer, né? E depois, 3 características que a educação ambiental tem que ter para chegar naquele mundo sustentável. E depois eles apresentam e a gente pega,
na natureza, quando está no presencial, folhas secas, frutos, flores que caíram, coisas da natureza, e faz uma mandala, né? Coloca algo no meio que seja representativo para o grupo e constrói uma mandala, e os grupos vão colocando seus papeizinhos sobre o que deve ter na educação ambiental e quais são as características da sociedade sustentáveis, né? Então, são formas, né? São formas, ao invés de explicar sobre a educação ambiental, a gente pode trazer essa vivência e aí complementar, discutir, né? Dialogar. Então, são formas de fazer, né? Então, só citando algumas outras possibilidades também. Mais alguma coisa? Muito bom, mas eu quero cumprimentar o professor Luiz Roberto Pedrosa quando eu fiz o curso de missiologia. Bom revê-lo. Bom também, irmã. Bom a gente encontrar. Vou aproveitar que abrir a palavra. Então, o Malu, muito obrigado, né? A Valéria aí já agradeceu em nosso nome, mas obrigado por esse espaço e também permitir encontrar a irmã aqui, né? Mas esse espaço junto ao subregional de vocês aí, que a gente vê que está muito bem assessorado, muito bem. Não que o nosso curso não foi, mas é uma pena, né, Valéria, que outros, só eu, a Valéria e acho que o seu Wilson, né, acho que nós somos nós três, né, tivemos essa oportunidade maravilhosa de participar, né, nessa dinâmica teórica e prática, né? Então, muito obrigado por esse espaço, por a gente, né, ter participado com vocês, né? E um incentivo maior para nós e replicar, reproduzir, né, essa metodologia agora nessa nova etapa, que vai ser também no nosso subregional aqui, tá? E se, né, não for pedir muito, essa gravação, a gente puder utilizar, né, disponibilizar para os outros membros que não tiveram aqui porque estavam com seus compromissos, com certeza, né? Mas, se for possível, seria um grande ganho, seria um presente para nós, tá? A gente agradece. Claro, a gente compartilha assim. Todas as gravações, na verdade, elas ficam lá naquele site, né, do curso, que a gente pode mandar de novo o link, que tem de todas as sub-regiões, e ali em Campinas vai ter todas as nossas gravações, elas vão para lá. Então a gente busca lá, sim, é verdade. Esqueci. Legal. O duro é a gente replicar agora. Vai sobrar para a gente, Luiz, no próximo encontro. Lá, gente, agora vocês vão fazer o que a Malu fez. Ai, nossa. A Malu é insubstituível. Imagina, vocês já estão craques já. Vai lá, Ellen. Eu gostaria, então, no outro ciclo, né, no primeiro que eu participou eu, a Valéria, a irmã, o Adriano, né, e nós tivemos, no final do curso, um retiro, né, foi muito legal. A Malu não podia, que estava com gripe, né, dengue, não sei, não, Covid? Eu não lembro se era Covid ou se era uma gripe muito forte. É verdade. Infelizmente, ela não pôde estar presente. Mas foi muito legal. Foi lá em Campinas, né, irmã? Na casa de Betânia, né? Casa franciscana, das Irmãs do Coração de Maria franciscana. Ficamos lá o final de semana e foi incrível, assim. A gente partilhou, a gente conheceu todo, né, o pessoal que deu início a todo esse processo, né, Malu? Então, é uma amizade, um contato muito especial que a gente tem com todos. E eu gostaria muito se a gente pudesse se encontrar também, né? Seria muito gratificante esse encontro. E eu gostaria assim, se um dia a gente tiver a oportunidade de vocês virem para São Carlos,
tem um lugar aqui muito especial que se chama Sítio São João. O Sítio é a escola da floresta. No entanto, aquela cartilha que você mandou tem algumas metodologias deles. Eu vou deixar o link da escola da floresta. E assim, se a gente conseguir um dia se reunir lá, né, acho que eles têm vários roteiros, vários projetos ambientais, metodologia participativa, é maravilhoso passar um dia lá. E se um dia a gente conseguisse encontrar, eu indicaria esse lugar. Eu conheço o Flávio Marquezin, que é o dono do sítio, que é uma pessoa incrível, que ama, ele faz parte da natureza, assim, daquele lugar, né? E eu tenho certeza que eles iam nos acolher muito bem. Talvez a gente tenha que pagar uma taxa lá, porque às vezes tem uns monitores, né? Tem alimentação, mas seria incrível. Então, fica o convite e quem sabe essa oportunidade chega aí no futuro, tá bom? Dá para a gente articular. Muito legal, Ellen. Vamos pensar nisso. Wilson, se puder, por favor, escreve o seu WhatsApp aqui no chat, para que a gente possa ter seu contato. Pessoal, mais alguma coisa vocês gostariam de trazer? Não? O Wilson mandou e-mail. Tá. Gente, então acho que podemos passar aí para Neide, que vai trazer também os avisos e tudo mais para a gente ir encerrando. Lista de presença. Peraí, gente, dá para esperar um minutinho? Eu coloco já? Sim. Então, assim, enquanto eu faço, a gente já vai para finalizar, como que... Os avisos, né? Os avisos. Também tem alguns avisos. Então, os avisos, acho que eu já consigo colocar a lista, tá? Oi, Ellen, depois você compartilha para mim, tá? A oração, tá bom? Pode deixar. Então, os avisos, né, Malu? Nosso próximo encontro vai ser no dia 21/3, né? Que o pessoal vai estar presente aí para a gente preparar junto, né? E desafiador para nós, né? E a Valéria está assustada, eu fico pensando, no ano que vem, nós também não vamos ter a Malu, né, gente? Então não é fácil, né? Mas a gente caminha, Então, Malu, você tinha colocado, né, no dia 14, você poderia estar repetindo para nós aí, que eu não tenho mais aviso no momento, né, mas você poderia estar repetindo, que eu não dei conta de contar. Beleza, dia 14, às 9 horas da manhã, eu vou dar uma palestra online sobre os rios e as mudanças climáticas, o que temos a ver com isso. Então, fica o convite, quem quiser participar, só tem que fazer inscrição. Eu vou mandar de novo no grupo, depois que eu inserir o Wilson, a Valéria e o Luiz Roberto. O Luiz Roberto também não tem o seu contato. Valéria, tem? Aí pode me passar. Sim, tem. Beleza. Você passa, Valéria? Passa. Pode deixar, eu passo para a Malu depois. Eu me passo da Malu depois. E quem quiser passear em Piracicaba, inclusive quem é de Piracicaba, convite que teremos a Trilha das Águas, vai ser muito legal, numa trilha diferente no Horto, que eu mesma não tinha usado ainda em atividades educativas. Vai ser às 9 horas, nos sábados, às 9 ao meio-dia, vamos ter a Trilha das Águas e o Plante Vida. Vai ter também um plantio e tal. Tem que fazer inscrição. Eu vou mandar na segunda-feira o material, inclusive com link de inscrição, que a gente vai abrir segunda. Gente, a inscrição acaba assim, ó, porque o ano passado tivemos 70 pessoas e acabou bem rapidinho a inscrição. Então, se alguém quiser participar, fica de olho na segunda-feira para fazer a inscrição. Vai ser aqui na Estação Experimental de Tupi, o Horto de Tupi, em Piracicaba. Malu, você poderia
compartilhar o roteiro dessa trilha? Seria, de alguma maneira, a forma que você faz essa trilha? Eu não sei se eu tenho isso escrito, eu posso contar. Seria interessante a gente aprender. Tá um pouquinho, porque eu tenho, assim, só anotado as paradas que a gente vai fazer, porque é a primeira vez que a gente faz essa trilha dessa forma. Então, eu não tenho nada muito sistematizado, mas se quiser, a gente pode marcar uma reunião online. Posso contar um pouquinho para você, principalmente se for depois, né? Porque daí eu posso trazer a experiência dessa trilha, que acho que vai ser bem legal. Ano passado a gente fez outro percurso, mas é bem bacana essa ideia de trabalhar a questão da água, né? Sim. Numa área natural. Aqui na Pastoral da Ecologia de São Carlos, eu vou levar as crianças da catequese para conhecer um bosque mais próximo aqui da paróquia. Então, a gente vai andar até uns 17 minutos. E tem um bosque muito consolidado, e ele é formado coletivamente pela Associação de Moradores. Ele traz uma história, é muito bem cuidado pelos moradores, tem placas informativas, tem um lugar para se reunir, fazer atividade, e tem a trilha. Então, assim, eu nunca nunca fui sozinha, né, para fazer. Então, tem alguns pontos que seria interessante, talvez o jeito que você fala quando você para, né, para ouvir o som da natureza, para sentir, né, o olhar onde as pessoas podem estar observando, né, o micro, o macro. Seria legal se você pudesse partilhar isso também, a sua experiência. Sim, uma coisa que eu digo, né, que eu utilizo em todos os trabalhos em área protegida, e eu que venho também, inclusive da minha tese de doutorado e tal, é que perguntar mais do que responder. Então, ao invés de chegar falando, essa é a área tal, o histórico dela é esse, parará, 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 trazer perguntas. Assim como a gente faz nos grupos, né? Assim como a gente faz aqui, trazer perguntas que possam perguntar e deixar as pessoas responderem. E a partir das respostas das pessoas, puxar as discussões. Né? Então, essa é uma metodologia que a gente usa bastante no Horto, para não ficar uma coisa de o visitante ouve e a gente fala. Entendi. Ótimo. Obrigada, viu, Malu? Imagina. E também fazer o convite, né, galera da Diocese de Piracicaba, vamos convidar também todo mundo, né, quem ainda não faz parte aí da Pastoral da Ecologia da Diocese e queira participar, quem é de outras dioceses, enfim, no dia 23 de março, nós vamos ter aí uma segunda rodada dessa leitura coletiva e conversa presencial sobre a Laudate Deum, né? A documento do Papa Francisco. Então, vai ser às 2h, no dia 23 de março, na Paróquia São Pedro. Quem for participar também pode dar um toque para a gente. Mais alguém tem algum recado? Não? Então vamos encerrar o nosso encontro de hoje. Só lembrar uma coisinha, Neide. Gente, só lembrar. Próximo encontro, podem trazer convidados, pessoas que vocês acham que podem ajudar a construir o curso na Diocese. Beleza? Beleza. Então, nós estamos encerrando, né, o nosso 10º encontro, né, onde nós vivenciamos as metodologias participativas, né? Foi um encontro muito gostoso, né? Muito participativo mesmo, né? Muito obrigada. E para fecharmos, né, esse nosso encontro, nós vamos rezar a oração de São Francisco, né, de Assis, que nos deixou exemplo, né, de doação de doação total e amor aos pobres, né? No cuidado com
todas as criaturas, e que também nós, né, possamos ser sinal de esperança, amor e paz na construção de um mundo melhor, mais justo, fraterno. Então, essa oração, como a gente está trabalhando aí a participação, nós vamos ler uma frase de cada um, né? A hora que você for ler, abre o microfone, tá? Acho que não precisa, vamos espontaneamente. Tem como ampliar, Ellen? Porque... Tá dando para ver? Tá, né? Tá dando para ler, gente? Tá muito pequeno, ainda se vê como ampliar um pouquinho. Tudo bem? Vamos lá, então? Vamos encerrar o nosso encontro de hoje com a oração de São Francisco. Oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver... Desculpa, pode falar. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando que se é perdoado. Vamos junto? Ia morrendo. Para a vida eterna. Muito bem, gente. Muito obrigada pela, né, pela presença, participação de todos e todas, né? Obrigada pelo pessoal da outra sub. Foi muito bom tê-los conosco. Foi muito rico, né? Enriqueceu tanto o nosso encontro. E agora... Obrigada, gente. Saudade de vocês, que bom revê-las. Eu também. Nossa, fiquei tão feliz quando eu vi seu rostinho, que você nem imagina. Então, nós vamos encerrar o nosso encontro com um refrãozinho apenas da música de São Francisco. Gente, boa noite, bom descanso. Que Deus nos abençoe para a missão. Boa noite, gente. Boa noite, obrigada. Boa noite. Obrigada. Malu, obrigada de coração. Nós que agradecemos vocês. Ai, vamos mantendo contato, tem um monte de ideias. E nos olhos dos pobres, no rosto do mundo,